Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar sobre a batalha judicial pela correção da remuneração mínima por nível e regime, a RMNR, que ganhou um novo capítulo no final do mês passado. O ministro Dias Toffoli interrompeu o julgamento da ação trabalhista quando todos os ministros já haviam votado e pediu vistas do processo. Na ocasião, o placar estava em 3-1 para derrubar a condenação da empresa. Essa movimentação do ministro deu uma sobrevida ao processo e fez renascer as esperanças na categoria. Isso porque, na hipótese de Toffoli mudar de posição e votar de forma favorável aos trabalhadores, o julgamento fica empatado. Nesse caso, o ministro mais antigo da segunda turma, que é Gilmar Mendes, seria convocado para desempatar o julgamento. Também existe a possibilidade, embora pequena, de Dias Toffoli decidir que o tema deva ser analisado pelo plenário com a presença dos 11 ministros. Mas será mesmo que isso seria positivo? Existem chances reais de uma decisão favorável para os trabalhadores? Para explicar melhor sobre esse assunto, a gente conta hoje com a participação da Raquel Souza, advogada da FNP e do Sindipetro de São José dos Campos. Bem-vinda mais uma vez ao Petrocast, Raquel. Oi, obrigada, Eliane. Obrigada, Rafael, pelo convite. Vamos aqui tentar, esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto espinhoso e que traz tanta ansiedade para toda a categoria. Também participa desse episódio o presidente do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, Rafael Prado. Olá, Rafael. Olá, Eliane, boa tarde. Olá, Raquel, boa tarde. Olá, ouvinte do Petrocast. Retornando aí do congresso da FNP, Estivemos juntos lá para tratar desse assunto bastante complicado. Bom, Rafael, para a gente começar então, você pode contextualizar esse assunto que se arrasta há tantos anos? Como foi que começou esse impasse? Eliane, vou fazer uma introdução aqui, eu vou deixar para a Raquel trazer as notícias, Mais uma vez, Raquel? Você fica com essa responsabilidade aí de decifrar os caminhos do judiciário brasileiro que estão cada vez mais tortuosos. Mas eu gostaria de fazer essa introdução, Eliane, lembrando a categoria, que nós estamos nessa ação, não é uma questão simplesmente financeira, Porque isso tem sido muito usado pela Petrobras. Isso apareceu na decisão do Alexandre de Moraes, inclusive, falando do impacto financeiro, tentando empurrar isso contra a categoria. Como se a gente fosse culpa da categoria que a Petrobras estivesse há tanto tempo sonegando um direito, Se a Petrobras estivesse há tanto tempo acumulando essa dívida. Porque os petroleiros e petroleiras se levantaram contra o acordo de RMNR porque ele iguala os desiguais. Ele desrespeita as diferenças que existem de condições de trabalho, Seja de adicionais legais ou convencionais, adicionais previstos em lei ou adicionais previstos no acordo da categoria, e bota um sinal de igual entre quem está exposto, por exemplo, quem trabalha em local que é onde deve receber periculosidade, conforme a lei, e quem não trabalha nesses locais. Então, a Petrobras paga uma remuneração igual para esses trabalhadores. Então, ela bota aí um sinal de igual entre condições muito diferentes, condições insalubres e perigosas, e quem não trabalha nessas condições. E é contra isso que a gente se levanta. A gente quer tentar resolver uma injustiça. E recorreu ao Poder Judiciário por conta disso. Isso ficou muito claro lá na audiência no pleno do TST, em que a gente venceu depois de várias audiências, Raquel também esteve conosco nessa batalha aí, junto com os jurídicos dos demais sindicatos, as federações, alertar a turma. Não vamos cair nessa armadilha. Nós não estamos atrás simplesmente da questão financeira. Nós estamos aqui para evitar que a Petrobras, a maior empresa do país, a maior empresa estatal do país, inclusive, cometa uma injustiça, uma ilegalidade, que é igualar condições diferentes de trabalho. É para isso que recorremos ao judiciário e esperamos vencer essa ação, para deixar claro isso. Queremos periculosidade para valer, queremos adicionais para valer. Não queremos que a Petrobras crie um mecanismo para esconder as nossas condições de trabalho. Tá certo. Então, Raquel, explica um pouco para a gente aí se esse pedido de vista do ministro Toffoli é positiva ou não para a categoria. Tem mesmo alguma chance de os ministros mudarem o voto? Olha, são duas respostas independentes, Eliane. Bom, primeiro, esse pedido de vista ele é positivo para a categoria? É positivo. Por quê? Porque até agora a gente já tinha, porque antes desse pedido de vista,
já tinha sido batido o martelo contrariamente aos interesses dos trabalhadores. E como o Rafael bem disse, não se trata aqui de um interesse financeiro, se trata de garantir que aqueles trabalhadores que trabalham em condições especiais de trabalho, em condições periculosas ou insalubres, que eles recebam, de fato, esses adicionais. Então, nesse sentido, é positivo o pedido de vista. Bom, a possibilidade dos ministros mudarem o voto, genericamente dizendo, há possibilidade, mas a decisão do Toffoli de pedir vista não indica isso. Nós não temos nenhum indicativo de que o Toffoli vai mudar de posicionamento. Lembrando que tudo isso, todas as execuções das ações de RMNR, os processos de RMNR que foram suspensos devido a uma decisão do ministro Dias Toffoli. Então, se ele vai mudar de voto, como se diz, é uma incógnita, é trabalhar com futurologia, e nós não trabalhamos com futurologia, nós trabalhamos com uma análise objetiva da realidade. Bom, trabalhando com uma análise objetiva da realidade, esse pedido de vistas do Toffoli, ele dá uma sobrevida a essa ação, a essa discussão, e possibilita que a categoria entre em cena durante a campanha salarial. Nós estamos agora na campanha, 1º de setembro é a nossa data base, e nós entendemos que essa discussão da RMNR, ela deve ser pautada dentro da nossa campanha salarial. Ela deve ser pauta da discussão na campanha salarial, para garantir exatamente isso, que periculosidade seja para valer. Então, esse pedido de vista, ele suspende, como se diz, a execução, suspende o corte da nossa cabeça na guilhotina. Então, nós temos esse tempo para lutar, para tirar a guilhotina de sob a cabeça dos trabalhadores, a cabeça da categoria. Mas vamos ser otimistas, eu brinco com o Rafael, que ele sempre me chama aqui para ser o profeta do Apocalipse. Né? Eu falo que é melhor ser profeta do Apocalipse do que ser a besta do Apocalipse. Né? Tem gente que é besta e nem é do Apocalipse. Mas aqui a gente está trabalhando com uma situação em que, se o Toffoli muda esse voto, não vai mudar muita coisa. E aqui eu não estou fazendo adivinhação. Por quê? De acordo com o regimento interno do STF, se o Toffoli vier a mudar o seu voto, nós teríamos um empate. Como que se resolve essa situação do empate? Se chama um ministro mais antigo da outra turma. Quem é esse ministro? Quem, Rafael? Sabe responder, Rafael, quem é esse ministro? A Eliane falou na introdução, eu colei aqui, exato, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Bom, que vota 100% contra os trabalhadores. Gilmar Mendes, ele já expressou o posicionamento dele em relação à RMNR há muitos anos atrás. Quando da primeira discussão sobre a RMNR no Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes foi um dos que votou contrário à decisão do ministro Teori Zavascki, né, que foi na repercussão geral do RE 859878. Nesse caso, o que ocorre? O próprio Gilmar Mendes, nesse processo, já votou contra o posicionamento do Teori Zavascki. Relembrando que essa questão da RMNR, ela já foi objeto de discussão no Supremo sobre se haveria repercussão geral ou não da matéria. O Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, decidiu que não havia repercussão geral. Essa decisão, inclusive, foi citada pela ministra Rosa Weber, foi retomado esse debate no seu voto divergente no julgamento presente da RMNR. Então, o ministro Gilmar Mendes pode mudar de posicionamento? Pode, eu não acho provável. Então, nós já teríamos aí uma situação em que estaria decidida a RMNR da mesma forma contrariamente aos trabalhadores. Eu vejo que esse pedido de vista para o Toffoli, ele nos serve para mudar o campo de batalha. Eu acredito que, dentro do Supremo, essa guerra para nós está perdida. Esse é o meu posicionamento, já há algum tempo. Né? Nós já fizemos outros podcasts aqui,
e que eu dizia que era muito difícil a gente ter uma vitória no Supremo com essa matéria, considerando a composição do Supremo. Bom, mas agora Raquel, nós temos um novo governo, nós temos Raquel, uma nova direção da Petrobras, e eu acho que é tempo da gente pautar essa discussão no nosso acordo coletivo. Então a situação no STF é muito difícil que o Toffoli mude de voto, certo? Não há nada indicando isso, mas caso ele mude, quem vai ser chamado para desempatar o 2-2 é o Gilmar Mendes, que já tem posição contrária, ou seja, não dá tanto alento, e se levar para o pleno, tem uma composição muito complicada do STF, inclusive com 2 ministros indicados pela gestão Bolsonaro, certo? Para deixar aqui o retrato da coisa feia bem clara. Exato, Rafael. Primeiro, que a gente não tem garantia nenhuma que isso vá ao pleno. Existem algumas situações em que o processo teria que ser afetado ao pleno. Nenhuma delas está prevista aqui. Mesmo a decisão das turmas, ela sendo, como se diz, ela não sendo unânime, pelo regimento interno do STF, esse processo não teria nenhum recurso que levaria a esse recurso ser remetido para o pleno. A única forma de garantir que esse recurso seja remetido ao pleno seria o pedido de um dos ministros para que esse processo fosse afetado ao pleno, né? A ministra Rosa Weber, nesse momento, quando ela deu a decisão, seu voto, já existia pedido das entidades nos autos para que esse processo fosse afetado ao pleno. E ela não determinou tal medida, não solicitou tal medida. O Toffoli pode pedir? Pode. Nós também nada indica que ele irá fazê-lo. Mas, suponhamos, vamos ser otimistas, que o Toffoli peça para o processo ser afetado ao pleno. Nós temos aqui uma situação no pleno que, como você já adiantou, não é muito favorável. Se a gente for contar os votos hoje no pleno, considerando o histórico de votação dos ministros e considerando que nós temos 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, nós vamos estar perdendo da mesma forma. Inclusive, nós temos um novo ministro aí que assume, né, que é o ministro Zanin, que entra no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, que nós não sabemos como vai votar nessa questão. Eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele fez na defesa do presidente Lula, né? Ele lutou uma luta, como se diz, com a força, com a esperança daqueles que já não tinham mais quase esperança nenhuma. Ele fez uma luta heróica dentro do Supremo, né? Para garantir, como se diz, o Estado Democrático de Direito. Mas nós não sabemos como ele vai decidir em matéria trabalhista. O ministro Lewandowski, a gente já tinha alguma previsibilidade das decisões dele, como a gente também tem alguma previsibilidade das decisões do ministro Fachin. Mas aí, gente, seria o quê? Só mais 2 votos em tese que a gente poderia contar. O restante, como se diz, considerando o histórico e os posicionamentos em temas correlatos, seriam contrários a gente. Então, a minha visão é que no STF a gente dançou, tá? No popular. Aquele nosso velho amor dançou. Eu acho que a única chance da categoria é pautar isso junto ao governo e junto à campanha salarial. Por que eu digo junto ao governo? O governo é o acionista majoritário da Petrobras, né? Nós temos hoje uma direção da Petrobras que se diz alinhada com os interesses dos trabalhadores e que se propõe a rever todas as mazelas trazidas pelos 4 anos do governo Bolsonaro. Está na hora da gente cobrar isso. A categoria petroleira lutou bravamente durante esses 4 anos e lutou também para eleger Lula, para tirar o governo Bolsonaro. Agora está na hora da gente cobrar um posicionamento mais firme do governo e da direção da Petrobras no reconhecimento dos direitos da categoria. Tá certo, Raquel. Quer dizer, a perspectiva de um bom desfecho no STF, então, é praticamente nula. Bom, Eliane, como eu disse, essa é minha opinião. Não é a opinião de todos os advogados que atuam no processo, tá? No processo da RMNR. Quando a gente fala de perspectivas, é óbvio que cada um tem a sua ótica. Eu costumo fazer a minha análise não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista da correlação política e jurídica dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é? Quando você vai por um processo, ele é como se diz, ele é um jogo de xadrez. A gente sempre... e é um jogo de estratégia também, de tática e estratégia.
E a gente sempre analisa as chances do inimigo. O inimigo que eu falo nesse caso é do adversário, que seria a Petrobras, levando em considerações os fatores externos. Eu parto aqui de uma análise do Supremo, de uma análise das decisões do Supremo e dos ministros do Supremo que estão julgando e que estão decidindo essa matéria, né? Até agora, eu digo que a minha análise não foi errada. Não foi errada. Eu torço, eu sou aquela pessimista que eu falo o seguinte sempre: como eu adoraria estar errado. E eu digo mais uma vez, adoraria estar errado. A Raquel, ela citou a ministra Rosa Weber, né? É que no voto dela, que é o único favorável até agora à categoria, né, no STF, ela traz de volta o entendimento do Teori Zavascki, né, Raquel? Que era que decidia que não havia repercussão geral, né, nessa matéria. E eu estou trazendo isso porque eu cheguei até a gravar um vídeo colocando isso, né, que o STF já tinha se posicionado. Porém, o Teori Zavascki sofreu aquele acidente aéreo, né? A gente sabe, muito triste. E após isso, né, esse processo foi redistribuído, caiu na mão do Alexandre de Moraes, e aí muda-se o entendimento. Será que você poderia abordar isso um pouco, Raquel? Olha só, não é que caiu simplesmente na mão do Alexandre de Moraes. Quando o processo subiu, nos idos de 2005, subiram alguns processos e o Supremo entendeu que não tinha repercussão geral. Temos que lembrar que até ali não tinha ocorrido toda aquela discussão dentro do TST. Até ali, a gente tem que lembrar, relembrar um pouquinho do que aconteceu dentro do TST, né? No TST, nós tivemos uma vitória na sessão de dissídios individuais, na SDI, em relação à matéria, e a Petrobras entrou com dissídio coletivo de natureza jurídica, o tal do DCNJ, né? Nesse DCNJ, vamos lembrar, a gente perdeu. A Petrobras ganhou a discussão no DCNJ. O DCNJ é onde foi interpretado a norma da RMNR, se ela implicava no reconhecimento da interpretação dada pelos trabalhadores ou da interpretação dada pela Petrobras, que na prática excluía o pagamento do adicional de periculosidade e os outros adicionais referentes ao trabalho confinado, enfim, as condições especiais de trabalho, que eles entenderiam que a Petrobras tinha razão quanto àquela interpretação. Depois disso, essa discussão toda volta ao Supremo. Então, não é que ela foi redistribuída. Aquela decisão da repercussão geral, lá de trás, ela não vincularia, em tese, o STF, tá? Mas ela está absolutamente correta do nosso ponto de vista. Nós continuamos entendendo que não existe repercussão geral. Por quê? Porque ali se trata de interpretação de norma coletiva, simplesmente de acordo coletivo de trabalho. E você tem várias decisões do Supremo no sentido de que isso não configuraria repercussão geral, não existe violação, contrariedade frontal à Constituição, né? A interpretação dada à norma, posteriormente, esqueci, depois que a SDC julgou contrário e a SDI julgou favorável, esse processo foi para o pleno do TST. E o pleno, por um voto, decidiu que os trabalhadores é quem tinham razão. E aí isso volta, foi por essa situação que esse debate foi retomado no STF. Foi retomado, só que numa outra situação. Então, houve uma distribuição, foi um novo processo distribuído para um novo ministro. Então, se retomou de novo. Uma decisão que reconhece que não existe repercussão geral, ela pode ser alterada. Como uma decisão, toda decisão dentro do Supremo, quando a gente fala de jurisprudência, ela pode ser alterada. Nós temos vários exemplos de decisões que são alteradas após anos, né? Nesse caso, essa decisão do Supremo, esse posicionamento veio a ser alterado 8 anos depois. Aliás, um pouquinho menos, né? Eu não sei se ficou claro, Rafael, se quer complementar ou tirar alguma dúvida. Ficou claro, sim. Independente dos caminhos, como voltou para lá e como a decisão foi alterada, claro que não havia repercussão geral, foi alterada. E por isso o STF passou a enfrentar a questão do mérito, né? Mas a ministra Rosa Weber, ela recupera, né? Ela recupera a decisão anterior do Teori, ela não só diverge no mérito do
relator, né? Mas como ela também mantém, né? Ela também se posiciona no sentido de que não há repercussão geral, né? Ela recupera esse entendimento que poderia ter nos ajudado, né? E eu acho que também isso não acho que o Toffoli também não vai concordar com ela em relação a isso, né? Porque assim, o Toffoli já decidiu a matéria lá atrás, né? Quando ele manda suspender, é assim, gente, quando você dá uma liminar, mandando suspender a execução, mandando suspender as ações que estão ali, na prática, você já fez isso porque você entende que tem repercussão, tá? Pode não ter sido dito ali, mas é o efeito prático. Se ele não achasse isso, ele não teria feito. Tá? Eu concordo em grau e número com a decisão da ministra Rosa Weber. Eu continuo dizendo que, mesmo após todos esses incidentes no TST, não existe repercussão geral. Não existe. E o próprio voto do Alexandre de Moraes, né, nesse processo, deixa claro a inexistência de repercussão geral. Aonde que está que se passa apenas por uma interpretação de uma norma? Aonde que está a interpretação que seria uma aberração, uma interpretação que violaria, que contrariaria flagrantemente a Constituição Federal ali? Eu não consigo enxergar. Como o ministro Teori Zavascki não conseguiu enxergar a época, como o ministro Marco Aurélio não conseguiu enxergar a época, como outros não conseguiram enxergar a época. É uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. É uma nova composição. E essa nova composição entende, apesar de não fundamentar, de que existe repercussão geral. E está aí a derrota para nós. Mais um legado do golpe. Mais uma. Bom, Raquel, acho que é isso. Eu queria aqui agradecer mais uma vez a sua participação e a sua disposição de aceitar sempre o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eliane, e no que precisarem, estou por aqui. Bom, muito obrigada também pela sua participação, Rafael. Eliane, obrigado aí por pautar esse tema. A mensagem que eu queria deixar aqui para a categoria é que a gente recorreu ao judiciário para resolver uma grave injustiça, uma grande injustiça que a Petrobras comete contra a categoria petroleira, que é igualar aos desiguais, não reconhecer os direitos da categoria, né? Apresentado aqui pela frase periculosidade para valer, né? A gente sabe que tem mais adicionais, mas esse é muito gritante, né? Mas que a gente não pode esmorecer. Acho que temos que incorporar na nossa campanha reivindicatória uma discussão sobre essa cláusula, independente do resultado do STF, que se avizinha bastante negativo para a gente, na discussão agora política, né, depois de um golpe contra a classe trabalhadora, que foi o impeachment da Dilma, que deu em reforma trabalhista, deu depois em reforma da Previdência, após a eleição do Bolsonaro, a gente conseguiu uma importante vitória política, que foi a eleição do Lula. E a gente tem sim que se apoiar nessa mudança de clima, essa mudança da conjuntura, da relação de força no país, para fazer uma campanha reivindicatória que possa tentar resolver esse tema. É uma injustiça, está no acordo coletivo ainda, independente da decisão do STF, e nossa campanha pode sim modificar. Então, chamar todo mundo para construir junto com os sindicatos e as federações uma campanha para que a gente possa resolver esse tema na nossa luta. Caso o STF não resolva, tivemos grandes vitórias no judiciário. É por isso que a gente está até hoje brigando, certo? A decisão no TST foi muito importante, 13-12, né, que todo mundo comemorou, né? O pessoal até fala na refinaria que foi quase uma final de Copa do Mundo, mas infelizmente no STF, apesar de todo o trabalho dos advogados, né, a gente sabe que a composição, após 6 anos, né, 7 anos aí, de governos bastante complicados, com nomeações bastante complicadas, ela não está nos favorecendo, então nós temos que confiar na nossa força e partir para a luta para resolver o tema da RMNR. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou a Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!